Pessoal, bem-vindo aqui ao curso Desenho e Pintura Acadêmica aqui no canal do YouTube. Faz tempo que eu não postei um vídeo longo, mas já estou começando a postar agora. Esse aqui é o primeiro vídeo. Você está vendo agora que o banner mudou totalmente. Aquele banner, a abertura do vídeo era o banner dele era totalmente diferente, era aquele o formato, o tema, o título, né, relacionado ao vídeo. Eu botava nos banners tudinho, aí aula 1, aula 2, essa aula 1, aula 2 vai continuar, entendeu? Só mudei só o design, porque eu botei os logos estampados, mandei um pouco o design e botei embaixo as redes sociais que eu tô, entendeu? As redes sociais não precisa botar o nome, porque todas as redes sociais lá está com o nome do curso. Só pesquisar pelo nome do curso você encontra. Só no Instagram que está com o nome da empresa, que é marketdigital.br, que é o nome do site oficial onde está hospedado o curso de desenho e pintura acadêmica, que tem uma plataforma de curso que eu tenho, que eu vou anunciar, vou sempre avisar isso, falar um pouco dessa plataforma de curso e comunidade, são os dois juntos, lá no final do vídeo. Mas aqui, essa abertura aqui é para falar sobre que não vai ter mais aquela abertura da música no começo e no final, que o YouTube muda toda hora a regra, e eu tenho essa música tirada lá do conteúdo da plataforma do YouTube, que tem já a licença de uso, entendeu? Que é aquela música de abertura do fundo. Eu vou tirar ele e ficar só sem a música mesmo. Vocês ficam só assistindo, fazendo o desenho lá, mostrando o processo do desenho do esboço até a arte final e dando as dicas para vocês como melhorar o desenho no conforto de sua casa. Pega o papel e folha, comece a desenhar junto comigo, né? Aplicando as técnicas, ensinando assim algumas dicas, quais são os temas que você vai praticar, qual é o exercício, para onde você tem que começar, qual é o exercício que você tem que praticar diretamente na semana. E no começo no final do vídeo da assinar ao processo do desenho, vai ter um pequeno vídeo falando um vídeo assim, mostrando meu rosto, que você tem que assistir até o final do vídeo. Eu vou falar um pouco de algum tema, você pode até fazer uma pergunta, deixa uma pergunta na caixa de mensagem, qual dúvida que você tem, que eu vou tirar esse momento só para responder vocês nos vídeos. Cada vídeo vai ter eu vou responder 10 perguntas relacionadas ao que você escreveu na caixa de texto. E no final do vídeo eu vou fazer a chamada para divulgar minha plataforma de cursos do módulo 1 até o módulo 10, que vai ser tudo gravado junto com a comunidade, onde você pode interagir com o professor, com os alunos. Eu vou explicar tudo isso aí bem direitinho o que é. Tem um suporte também. Não deixe antes de assistir o vídeo, inscreve no canal do YouTube, dá um like e deixa um comentário da dúvida que você tem, que no próximo vídeo eu responder as dúvidas. Eu vou pegar 10 perguntas e vou responder para tirar a dúvida de vocês na hora. Assim a gente tem uma conexão mais forte, entendeu? Sabe, eu conhecer vocês conhecerem meu trabalho. E vai ter todas as aulas vai ser temas didáticos, vai ter um tema específico e toda a sequência de aula passo a passo. Passo a passo os conteúdos bem organizado. Você escreve aqui no canal do YouTube, Curso de Desenho e Pintura Acadêmica, é o maior canal de desenho, 100%, não tem nada de tutorial, fica pulando parte por parte do desenho. A gente vai pegar o desenho do esboço até a arte final, você vai entender tudinho, o processo de todos os detalhes do desenho, tirar a dúvida de vocês. A diferença do conteúdo gratuito e do conteúdo pago, que o pago você vai ter a comunidade, onde você pode interagir, e o conteúdo e o suporte, e as lives. E aqui no canal do YouTube vai ter uma live por mês que eu vou fazer também, e as aulas gravadas também gratuitamente, que lá na plataforma também eu vou pegar todos os vídeos daqui no canal lá como de bônus também, com uma aula de complementar. Agora vamos aqui para a aula, e boa aula para vocês, um bom estudo. Preste bem atenção e assista até o final do vídeo, vocês não vão se arrepender. Vejo vocês no próximo vídeo. Aproveito as aulas. Até mais. Pessoal, bem-vindo aqui ao curso Desenho e Pintura Acadêmica. Canal, dá um like, comenta aí o que estão achando das aulas. Nós vamos começar aqui a construção de um rosto, né? Aprender a forma do rosto, a construção dele. Vamos fazer uma linha aqui para a gente construir. Vamos construir no meio da linha, construir no meio, olho e o nariz. A gente vai simplificar sempre a distância de um olho para outro e o nariz.
E a sobrancelha bem aqui. A sobrancelha do homem é mais grosso. Então vamos trabalhar nessa parte aqui. Aqui é um desenho de construção, então é bom você pegar um caderno de desenho, você pega um caderno de desenho de caderno de sulfite e tenta mandar cadernar umas 20 folhas de sulfite, manda cadernar e vira um caderno de desenho, entendeu? Se você comprar um caderno de desenho, se você não tiver tanto condição, esse é mais barato. Compra aqueles pacotes de 20 folhas, pega 20 folhas só e manda cadernar. Sai mais barato. Aqui eu estou trabalhando na parte do nariz. Fazer um pequeno sombreamento. Aqui bem aqui você já trabalha a parte do construção do olho. Não tenha pressa, entendeu? Vai com calma. Sempre enxerga o desenho uma visão ampla, entendeu? Vê o detalhe do desenho, mas enxerga o desenho todo, meio tempo com um desenho de observação. Um exemplo, eu estou desenhando aqui, olhando, observando bem a expressão, esse olho aqui, o detalhe do olho. Aí meio tempo eu estou enxergando ele ao todo, para ver se está desproporcional ou está torto, entendeu? O desenho. Isso é um bom exercício para você praticar a visão, entendeu? Vai ter uma aula aí sobre o estudo do olho mais aprofundado, entendeu? Então, não se preocupe, entendeu? Isso aqui é só o começo da aula que vai ter. É só o começo dessa aula aqui de rosto. Também vai voltar as aulas de animais também. E natureza morta também vou sempre dar uma revisada sobre esse tema aí também. E sempre falando sobre a plataforma do curso que vai ter. Gente, o curso vai ser muito show, gente. O curso vai ser tão bom que eu mesmo, como dono da plataforma, eu mesmo vou me inscrever como aluno do curso. Então, os alunos vão ter eu como aluno também. Engraçado, vou ser o professor e meio tempo aluno. Vai ser até bom para mim, porque assim eu vou sentir a sensação da experiência com o aluno quando entrar no meu curso, na minha plataforma. Eu quero ver se ele sente uma sensação que um dia ele está bem investido, entendeu? Então eu mesmo vou pagar o meu curso, eu vou entrar lá como aluno, ver se o curso está indo do jeito que eu criei, entendeu? Isso eu vou pegar a experiência do aluno, eu senti a pele dele, quando entra na plataforma, qual a visão dele, e assim eu vou melhorando na plataforma cada vez mais. Okay? Então, aqui é a construção do rosto. Então, você viu que essa parte aqui, você sempre desenha, o cabelo dele vai ser aqui, ó. O cabelo dele vai bater aqui. Então, quando você vai construir o rosto dele, em si, vai ser bem por aqui, ó. A boca e o queixo. Então, quando você mapeia essa distância aqui, ó, e faz essa abertura, você já contém uma construção do rosto certinho, entendeu? E a da cabeça. Só que aqui do cabelo, você determina a distância do cabelo que você quer desenhar. E a orelha bate bem por aqui. Que é a distância entre uma sobrancelha e entre o nariz. Isso aqui é uma proporções a quando você vai desenhar um personagem. Não é quer dizer que vai ser do jeito que tá. Quando você desenha um retrato, você não deve seguir a pé da letra
essa simetria. É aproximadamente que você vai desenhar a estrutura do rosto daquela pessoa, quando é um retrato ou encomenda. Muitas vezes sai um pouco desproporcional. Muitas vezes esses nariz aqui passa um pouco da linha do contorno, porque por causa do tamanho do nariz, tem gente que tem um nariz pequeno, um nariz comprido, então vai depender da estrutura do rosto. Isso aqui é só um aproximadamente, mas importante você construir essa estrutura, mas também confiar também no observador. Você desenhar observando muito bem a expressão facial e a estrutura, a expressão facial e o contorno do desenho em si dentro da estrutura, entendeu? Que você montou. E você monta a estrutura conforme você está observando a imagem que você está retratando. Quando é um desenho de um pensamento, é diferente. Aí você pode usar pode seguir o que está nas proporções aqui, que você vai ter um resultado de algum personagem que você quer criar na cabeça, ok? Esse aqui é um desenho artístico. Vamos trazer mais para cá a construção de novo para você entender melhor. Vamos desenhar aqui novamente e vamos construir ele novamente aqui. Não tenha pressa. E bem aqui eu não expliquei vocês, mas bem aqui tem um outro ciclo que você desenha bem aqui. E aqui você faz também a mesma coisa. Marca a distância que você vai desenhar. Marcou a distância, dessa distância aqui vai ser o olho e a sobrancelha aqui. Então, faz uma demarcação bem leve aonde você quer que essa construção seja. Aí você fica mais fácil de você poder construir o desenho. Marcou a distância e a distância da boca e o queixo. E bem aqui você finaliza a construção do rosto. Distância entre a sobrancelha, bate aqui, você faz a orelha, sempre aproximadamente, e o cabelo aqui. Determinam a espessura do pescoço. Quando você faz uma cabeça mais grossa, queixo mais grosso, você pode engrossar essa parte aqui. Determinou criar uma estrutura em si, que é essa estrutura aqui aproximadamente. Então você tem que trabalhar em cima dele, a estrutura. Então vamos simplificar aqui o nariz. Nariz uma bolinha. Vai ter um estudo do nariz, não se preocupe, entendeu? Mais aprofundado ainda. Aqui a parte do masculino ele sempre é quadrado, da mulher é mais redondo, entendeu? Então não precisa ficar na paranoia de fazer algo diferente, ok? Sempre você faz um leve sombreamento aqui. Aqui essa parte aqui é de observação, é mais observação. Se sempre no vídeo aula, no final do vídeo, se não der tempo, eu vou, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou encerrar e na próxima aula eu termino o restante do exercício que ficou. Não deu tempo para terminar no próximo vídeo. Aí você assiste. Então nesse caso você tem que assistir os vídeos todinho, né? Os vídeos, senão você vai perder a dica. Fez a parte de sombreamento aqui, sobrancelha grossa, do homem é mais grossa, e aqui você já vai finalizando o olho. Se você tem dificuldade de desenhar o olho, não se preocupe, vai ter uma aula falando sobre isso daí, explicando certinho, entendeu? Estudo sobre o olho. Sempre se mantenha observando bem se a estrutura está igual.
Engrossar um pouquinho mais aqui na ponta. Pronto. Agora aqui nós vamos desenhar a parte da boca. Da boca você faz essa medida aqui, ó. É fundamental você saber sobre essa medida aqui. Do homem você só preocupa mais com o contraste dessa boca aqui, dessa parte da boca que abre, você dá um trabalho maior, e aqui nessa parte aqui você dá uma sombreada aqui, ok? Porque da mulher você escurece mais o lábio e fica mais feminino. O do homem você só engrossa só as linhas, ok? E o queixo é mais quadrado, com as bordas redondas, mas mesmo dando expressão de quadrado. Vai ter também um estudo da orelha também. E aqui é a construção do cabelo. Você faz a medida. Construção do rosto. Com o pescoço você dá uma melhorada aqui, que a linha dele ficou desproporcional, se engrossa um pouco o pescoço dele e tá aí a construção. Eu não vou dar uma sombreada porque não é aula hoje de sombreamento, mas só dar uma leve assim, só para você dar uma de profundidade aqui, pra você ver. Agora depois daqui nós vamos para outra aula que é de rosto feminino. Nós vamos construir rosto só de frente e depois de perfil a gente fazer na próxima aula, ok? Então vai ter uma aula sobre divisão disso, aí nós vamos montar um perfil como construção do rosto do perfil bem direitinho, ok? Que é só para você ter uma noção como construir um rosto de frente, um retrato. Pratique isso em casa, esse exercício, pegando fotografia de filmes, séries e fotografia também. E construir isso aqui baseado nesse exercício. Não aconselho você fazer isso em desenho como anime ou mangá, porque a estrutura dele é outro tipo de estrutura, entendeu? Outro tipo de característica de traço diferente. Então isso aqui é ideal para você fazer retrato artístico. Então faça isso pegando fotografia dos seus parentes também, ou de alguém que você ama, ou namorado ou namorada, ou você desenha um retrato e desenha outros retratos e vai tentando comparar aonde você errou e vai melhorando, entendeu? Essa aqui é a estrutura básica de tudo. Baseado nessa estrutura, você vai ver alguns erros de proporções que você está cometendo. A distância entre um olho para o outro é o terceiro olho que está aqui. É o terceiro olho. Você está vendo? Usou o olho, a distância entre um olho para outro é um outro olho também do lateral, a distância. Então, sempre foca nisso. Nessa simetria você vai ter resultado. Conforme as aulas vão indo, eu vou ensinar você algumas técnicas de simetria do rosto, para você aprender a expressão facial também, ok? Então veja, agora vamos para a próxima aula, que esse vídeo não encerrou ainda, vai ter essa aula aqui de autorretrato, vai ter uma aula de feminino, que é o rosto feminino, de uma criança e depois de um bebê de 1 ano nascido. Okay? Bebê de um ano, quer dizer, para você entender o rosto, né? Os seus rostos, conforme vai mudando a idade, ele vai sendo afinado, vai sendo mais curto o rosto.
Então você vai ver quando for fazer o exercício. Então agora vamos para a próxima aula. Então vamos para o próximo exercício. Eu pensando bem, eu estava dizendo que eu fazia em parte do rosto de frente, de frente do rosto da mulher. Eu vou começar logo em sequência dos homens, da parte do homem, que é o 3/4 e o perfil. Aí depois eu faço da mulher. Se der tempo, eu faço na próxima aula. Ok? Vamos fazer isso aqui. Ou talvez eu possa fazer tudo uma vez logo junto. Acho que eu vou fazer tudo junto mesmo. Assim vocês aprendem muitos exercícios para você trabalhar. Vamos fazer aqui de novo uma construção de novo aqui, que é o ciclo aqui. Vou fazer no meio. Gente, se tiver uma chuva de galo e uma moto passando aí, eu tô no sítio. Por isso que eu tô no sítio ainda. Infelizmente ainda não saí daqui ainda, eu tô pra sair. Organizando as coisas aí. Para mudança requer uns investimentos aí. Eu tô buscando esse investimento para mudar. Marquei aqui o centro, aí bem aqui eu vou marcar entre o nível do olho. Então essa parte do olho que você desenha na frente, no meio, você vai agora 3/4. Ele é que nem perfil, só que te mostra um lado do rosto. Então nessa parte você vai desenhar essa metade aqui. Vai marcar bem aqui no centro. E bem aqui, o lugar de fazer aqui, a bola que você vê bem aqui no meio, você vai fazer aqui de lado. De lado. A orelha, você vai fazer essa parte aqui, bem aqui no meio aqui. Porque pega essa parte aqui e essa parte aqui, que é a sobrancelha. Livre nos olhos e a sobrancelha aqui. E o nariz aqui. No nariz você vai determinar uma bolinha de um triângulo. Esse formato aqui, para você ter uma noção. E vem aqui, você vai determinar a distância da boca. Distância da cabeça. Aqui, bem nessa dobra aqui, você vai distanciar da boca. Boca aqui. Espessura. Aumenta mais o nariz aqui. Bem aqui você faz a distância. As proporções, como eu falei, nem sempre você precisa seguir. Como você está construindo um rosto, então você não precisa estar, como se é desenho de observação, você só tenta desenhar uma proporção do jeito que está na fotografia que você está retratando. Sem precisar de desenhar um desenho no pensamento. Você não está desenhando um pensamento, entendeu? Então, no pensamento, se você dominar bem a anatomia, é muito mais fácil desenhar do que olhando. No pensamento, você pode usar a sua criatividade para desenvolver o que o desenho quiser. Vem aqui, você determina a distância do olho. Sobrancelha. E faz as marcações bem aqui. E aqui você determina a distância do cabelo.
na construção do quadrado. A construção da orelha dentro é muito mais simples que você imagina. Aqui você a distância entre um olho para outro, sempre você faz isso para medir a distância, para você ter uma perspectiva do rosto. Engrossa essa parte aqui. Aí tá a construção da cabeça. Tudo baseado em um ciclo que você faz. Aqui eu pegar a referência. Não posso sombrear, só para você ter a noção da parte aqui. Construção da cabeça, em distância. A distância entre o nariz, a distância entre uma orelha para outra, a sobrancelha. A distância da sobrancelha é a distância da ponta da orelha para a outra aqui, ó. Em que eu ultrapassei um pouco, mas isso aqui ele é bem por aqui, que corta. Então aqui é só um exercício para você ter uma noção. Conforme vai tendo as aulas, eu vou fazendo mais exercícios assim para vocês poderem ver como o roxo vai sair, entendeu? Aqui é uma pequena introdução, como é a construção do roxo em si. Você desenha essa metodologia. Agora vamos para uma outra aula, que é uma aula de perfil. Vamos pegar aqui uma bola aqui. Depois vão ter os elementos separados, para você ter uma noção de como é a construção. Você não consegue desenhar um ciclo, é só você pegar um quadrado aqui, ó. Um quadradinho. Um quadrado. E outro aqui. Fez um quadrado, pega uma linha aqui no meio e uma aqui, ó, no meio aqui, ó. Faça do jeito que aqui, no centro, tem que ser no centro. Aí você vai ligando os pontos aqui. Tem um exercício, acho que é a primeira aula no canal do YouTube aí, tem eu ensinando isso aí pra vocês. Aí bem aqui no meio do ciclo, você vai fazendo um risco, ó, várias vezes, movimentando o braço, não o pulso, é o braço inteiro. Todo o seu braço tem que movimentar junto com a mão. Aí quanto mais você vai desenhando, tanto você fazendo assim, lado esquerdo e direito, você consegue fazer a bola do ciclo perfeito, ok? É só você pesar a mão, movimentar a mão, deixar a mão solta e movimentar. Você consegue criar o ciclo que você quer. No começo o ciclo pode sair um pouco torto, mas não liga aí, vai tentando fazer até que você acertar, ok? E aqui você vai dividir a parte do correspondente ao lugar da orelha está aqui, bem aqui no meio, ele vai estar aqui, bem aqui. Aí bem aqui você corta, só que você faz uma bolinha bem no meio aqui, para ser essa divisão aqui.
Bem aqui você consegue criar a orelha. Vai pegar aqui. Bem aqui vai ser o nariz. Bem nesse nível aqui vai ser o olho, sobrancelha, o nariz. Vamos determinar a distância da orelha aqui. E bem aqui você determina o cabelo do personagem que você quer retratar. A distância do cabelo. E a distância do pescoço. Qualquer coisa eu vou dar uma acelerada no vídeo para o vídeo não ficar muito longo demais. Uma leve sombreada aqui. Você aprendeu que esse quadradinho aqui, ó, que você faz, pode fazer isso aqui também, ó. Que é um ciclo aqui que pega só a parte da orelha, uma curvatura que você pode fazer também, que é esse exercício aqui. Você pode fazer um ciclo, aí bem aqui no meio, você corta aqui, aí bem aqui você faz isso aqui, ó. Aí bem aqui você determina a orelha, o nariz, aí a boca, o queixo, e aí você determina a distância do cabelo. Tudo isso aqui é construção de rosto. Nariz, o queixo aqui. Eu só mostrando a você como você pode fazer a construção. Então tudo é questão de exercício. Você vai fazendo exercício, você vai melhorando cada vez mais a construção do rosto. Aqui é 3/4 e aqui é de perfil.
Pega uma fotografia de filmes e séries, séries e filmes, ele é ótimo exercício, porque você pode pausar a cena de alguns atores, de algum personagem que quer retratar e tentar desenhar olhando para televisão ou a tela do monitor de um computador, ou pode ser até do celular também. Tem várias ferramentas que pode usar como tela, faz modelo de telas para você poder usar como modelo para você desenhar. E fora as fotografias e revistas ou livros de desenhos também de grandes mestres que tem desenho de rostos e tenta também ver como é que esse desenhista ou aquele artista fez aquele desenho, como é que você tentar desenhar o esboço daquele desenho que você gosta e tentar descobrir como é que ele chegou nessa estrutura, entendeu? É como se você fosse fazer uma releitura daquele desenho que você gosta de desenhar e tentar estudar a anatomia, como é que ele fez a estrutura, a olho dele. Ele fez esse olho aqui, a expressão facial desse olho aqui, ele fez para cá. Então a distância desse olho aqui, a distância da orelha, então o nariz é o tamanho equivalente entre o nariz e o queixo, é equivalente ao outro nariz. Então isso aqui é tudo exercício. Essa distância do nariz aqui é equivalente a essa distância aqui, ó. Entendeu? Você já determina a distância do nariz, como se tivesse dois narizes. Então tudo isso aí é padronizado, mas não quer dizer que todos são assim, aproximadamente. Você tem que colocar isso na cabeça para dar certo. Esse aqui é uma simetria também, é ótimo para você marcar um outro exercício bom. É você pegar essa parte aqui, ó, da medida aqui do rosto e ver que sempre esse nariz aqui ele é para fora, tá vendo, ó, da linha que você constrói. É muito importante você saber disso se você for construir o desenho. Eu sempre falo, pega um papel, um caderno, né, sulfite, mande cadernar e use como esboço. Tenta desenhar vários desenhos e vai tentando rabiscar as linhas assim, ó, por cima do desenho que você está construindo. Tentar ver se a simetria bate igual, entendeu? Tenta ver a distância daqui, ó, do pescoço, quando você mede, qual é a distância, ele bate aonde, ele se encontra aonde. Aí se encontra aqui nessa parte. Essa parte aqui é uma musculatura do rosto. Você pode fazer esse aqui, ó, esse movimento aqui. Todo o rosto, quando você for construir, ele tem esse movimento aqui, ó, essa parte musculatura do rosto. Então é um ótimo exercício você ter essa visão ampla, cada detalhe na anatomia do rosto, para você poder se ver como uma guia. Assim você vai melhorar muito. E melhor ainda vai vir. Quando você desenha esse desenho, você também pode mapear também assombreamento. A própria sombra e a luz ele pode se ver com volume para você saber se o desenho está proporcional à luz e à sombra no rosto. Se a estrutura estiver distorcida, então a luz e a sombra ele vai avisar você que o desenho está desproporcional, porque a luz e sombra também vai ficar desproporcional. Entendeu? Então tudo se encaixa. É um desenho, ele é um processo. Quando você vai para o lado acadêmico, desenho realista, acadêmico clássico, ele foca mais a questão da estrutura, da construção do processo de desenho, as etapas do processo. Agora, quando você tira isso, desenho técnico acadêmico, e vai para o mundo do cartoon e do mangá ou de um desenho americano, ele não precisa exigir tanto detalhes. Ele simplifica os traços e deixa o traço muito padronizada, assim para o desenho ficar mais fácil de executar uma história em quadrinho para a entrega desse material. Muitas vezes não tem como você desenhar um desenho realista, acadêmico, página de história em quadrinho. Ia demorar muito, eu vou colocar um detalhe. Então ele simplifica as coisas, deixa as coisas tudo padronizadas. Então essas formas geométricas que vocês estão vendo, muitas vezes são muitos exercícios para a pessoa poder simplificar o desenho, deixar o desenho com menos, poder manipular o desenho de ângulos diferentes para poder construir uma história, uma narração daquela história em quadrinho. Agora, quando você vai desenhar um desenho
uma encomenda ou uma prestação de serviço de um autorretrato, aí você tira a questão da história em quadrinho, do mangá, do anime, e foca no desenho artístico. É um desenho para você, o modelo ser parecido com o que você quer transmitir, a mesma expressão, a mesma estrutura, a mesma simetria daquele rosto. É um desenho artístico, então é um desenho para a pessoa olhar e apreciar. Então é outra linguagem totalmente diferente dos outros tipos de desenho. Então você tem que ter isso em mente. Para qual o desenho que você está desenhando, qual área que você quer desenhar e para qual área que você quer aprimorar e aprender a desenhar. Tem diversos tipos de estilo de desenho. Cada um tem sua metodologia, cada um tem sua técnica de se aprender. É importante aprender todos? Mas o importante principal é saber aonde você quer ir com esse conhecimento, ok? Se é por hobby, ou um prazer, ou por profissionalismo, você tem que escolher. Essa tomada de decisão é sua, ok? Não é do professor, não é aquele a pessoa que está ensinando. Ele está ensinando você a aprender a desenhar, mas as escolhas e as decisões da sua carreira é você que determina, ok? Então, vamos aqui na próxima aula, que agora vamos aprender a questão. Vai ter uma aula aí que eu ensinei vocês, que vai ter uma aula sobre esqueleto e parte musculatura também. Então, isso aí, em breve, vai ter mais outras aulas falando sobre essa questão da parte da musculatura e volume. E direcionamento do rosto também, de frente, de lado, para baixo. E também a iluminação do rosto também eu ensinar vocês. Então, a aula hoje, nós vamos aprender a parte da mulher, ok? Vamos desenhar aqui na parte da mulher. Se o vídeo ficar muito longo e não der tempo, eu vou deixar para esse vídeo na próxima aula, ok? Mas vamos aqui aprender. Vou fazer uma linha aqui. E fazer a marcação no meio. Encontrar no meio aqui, ó, no centro do meio, entendeu? E faz uma linha aqui, divisória aqui, uma linha que vai ser o olho. O nariz vai ser bem por aqui, então, e a boca vai ser bem por aqui, e o queixo aqui. O queixo você determina assim, uma bola e outra bola aqui. Determinou uma bolinha aqui, outra e outra. É um exercício bom para você poder desenvolver mais ainda. E o queixo vai ser bem aqui. Nós vamos construir agora a parte daqui, da boca. Aqui também. E aqui a construção. Tá muito rabisco, não tem problema. Fiz um rabisco bem simples assim, para quando você for escurecer. Isso aqui você faz bem leve mesmo, assim, bem claro, de um jeito que você consegue enxergar. Aqui eu tô fazendo isso para você enxergar no vídeo, para você ver como é a construção. Mas isso aqui que eu enxergo. Mas nem sempre você precisa desenhar dessa maneira. Quando você estiver bem dominado, vou ter uma aula que eu vou mostrar vocês sem que desenhe isso aqui, ó, sem você perceber fazendo isso aqui. Bem leve mesmo. Mas isso aqui é para vocês terem uma noção de como é que eu estou fazendo. Aqui, ó, fazendo um leve rabisco que eu faço quando eu quero fazer uma desmarcação. Desmarcação. Como é que eu quero que essa construção do rosto vai ficar. Eu faço uma leve marcação assim, porque assim eu vou ter a noção que tá do jeito que eu tô imaginando, entendeu? Que eu faço uma bem leve, assim, tá bem leve de um jeito que eu consigo enxergar, entendeu? Consigo enxergar mesmo, sem nenhuma complicação. E bem aqui eu faço o ligamento da sobrancelha. E bem aqui eu determino o cabelo, como é que esse cabelo vai ficar. Vou fazer um cabelo mais puxado. E aqui
Dá um like, comenta aí o que está achando das aulas. Aí bem aqui eu vou começar a trabalhar o rosto em cima das marcações que eu marquei, ok? Mais do que isso aqui, eu não passo do limite onde eu marquei. Então, porque eu tenho que acreditar que aonde eu marquei é as proporções corretas. E não for, aí eu errei, aí começa tudo de novo. Errar faz parte. Aí aqui eu vou trabalhando a parte do nariz correspondente ao rosto que eu estou desenhando. Da mulher, da mulher mais fino, a sobrancelha, do que o homem. É mais fino. Aí você vai trabalhando essa parte do rosto. Fica um leve sombreamento. Eu faço por cima. E aqui eu vou dar uma sombreada no lábio da mulher que é mais canuda. E eu vou trabalhando a parte do rosto. Sempre por cima da geometria que eu marquei. Vê como fica fácil quando você vai desenhar por cima da geometria, do jeito que você fez, você faz. Se você vê que tá alguma coisa distorcida do que você fez, é porque você errou nas proporções. Proporções do rosto. A orelha, você determina mas esses bom você vai desenvolvendo. Vai ter um estudo aprofundado sobre a parte da orelha, então não se preocupe não, que vocês vão ter uma aula só construção de orelha e você vai ver. Com a primeira aula você já vai aprender a desenhar a orelha assim, perfeito mesmo, viu? Sem nenhuma dificuldade de desenhar ele. Aqui eu não estou trabalhando a parte de sombra, que a sombra em si é que vai dar vai ajustar o desenho para ficar bem proporcional. Vou fazer uma linha só para não ficar um pouco mais, um cabelo mais redondinho, porque como é isso é uma breve construção do rosto. Essa parte aqui dá uma expressão meio como se fosse um bigode, né, no rosto da mulher, mas não liga não, isso aqui é só vários rabiscos que eu fiz, mas isso aqui eu vou até afender mais para você entender o que eu estava querendo construir, entendeu? Ó, essa construção aqui você tem que focar nessa construção, tá vendo? Ó, isso aqui serve para você estudar o desenho, entendeu? Ó, aqui ó, eu vou ajeitando, porque aqui ó, você vê que aqui devia ter aumentado mais a orelha dela, entendeu? Ó, que bate reto com coisa. Aí essas coisas que você vai ter que tentar consertar. Tô consertando aqui
É um desenho de esboço, é um desenho de exercício, para você poder estudar o desenho, você rabiscar por cima, você entender a estrutura. Ó, essa porcaria aqui, sem você ver se está igual aqui, entendeu? Aqui o queixo dela é um pouco mais redondinho aqui, não é quadrado. Vai finando aqui o queixo dela, mas o queixo dela é redondinho. Todos são redondos, não tem nada quadrado. O rosto quadrado é do masculino, o da mulher é redondo, tudo é redondo. Agora, como construímos aqui o rosto, vamos fazer outro que é o do perfil. Perfil não, 3/4. 3/4 que é bem simples. Aí depois desse exercício, vamos fazer outro exercício que nós vamos fazer um perfil dessa mulher. Depois nós vamos construir o rosto da criança. Aqui você determina a distância e aqui você faz a orelha bem aqui, que é a distância que você tem que fazer. Mas com a distância aqui, que é bem por aqui mesmo, onde vai ser bem aqui, você marca uma distância, a metade. Essa metade você determina uma bola bem aqui. E aqui. Determina o queixo, uma distância. A boca vai ser bem por aqui. Fazer a marcação do cabelo. O olho aqui. A distância determina. Bem aqui você vai trabalhar a parte do rosto, o nariz. E bem aqui você vai trabalhar a distância do olho. É a sobrancelha, então bem aqui você já trabalha a parte da testa. E vai trabalhando a parte do rosto. Aqui é só questão de observação. Observação. Bem aqui você dá uma trabalhada aqui no lábio. Depois dessa aula aqui tem a aula da criança e do bebê, que eu vou desenhar, acho que eu vou desenhar só o perfil do rosto. E eu depois vai na próxima aula eu desenho, durante as aulas eu desenho o de perfil de criança. Vai ter muito conteúdo de rosto, só está começando. Não se preocupe não, que todas as dúvidas vocês vão ter
Senado. E aqui é a construção. Vai ter parte de roupagem, tecidos, roupas, droba de roupas, como drobar roupa, entendeu? Essas são as coisas aí que vocês vão aprender. É só uma construção sem a sombra, mas se eu fosse fazer a sombra ia ficar mais nítida o efeito. Então sombrear do lábio para reforçar mais aqui o contraste. Pronto, finalizado aqui o desenho. Agora nós vamos para a próxima aula, que é do desenho do adolescente e um bebê de 1 ano recém-nascido. Vamos construir a parte do rosto, como vai ser sua estrutura. Depois vamos ter um estudo sobre desenho de senhoras e senhores, o pessoal mais idoso, que nós vamos desenhar também. Mas agora vamos desenhar a criança de 1 ano. Construção de uma criança de 1 ano, e depois nós vamos desenhar um rosto mais como se fosse um bebê. Mas aí nós encerra aqui. Acho que eu vou desenhar do bebê, eu vou deixar a próxima aula, ok? E vou encerrar essa aula aqui com a última aula, o último exercício, que é de uma criança de 1 ano, recém-nascido de 1 ano, para a gente tentar desenhar o rosto dele, sua estrutura, tanto de frente e perfil. Aí depois a gente vai trabalhar na próxima aula sobre construção do bebê. Mas é uma aula aí que vai vir. Mas em sequência, eu estou construindo, vai ter aula aí de desenho de crânio, que eu vou desenhar uma parte do esqueleto. Tem aula sobre musculatura, direcionamento do músculo, do rosto, você entender tanto masculino como feminino, para você entender a sua estrutura dos ossos e musculatura, que é importante você praticar isso, para você ter uma noção como é completa a estrutura do rosto. E depois nós vamos ter aulas sobre dividido olho, nariz, boca e o rosto, só a cabeça, e vai ter aula sobre cabelo, como sombrear cabelo, mechas, cabelo, movimento do cabelo com diversos penteados, você entender completo a construção da autorretrato. Aí depois nós vamos ter uma aula só de autorretrato, diversos tipos de autorretrato, uma aula só de exercício acadêmico, desde o esboço até a arte final, juntando todas as técnicas que você aprendeu na aula, ok? Então, me segue aí, dá um curtida, um comentário aí, para a gente espalhar conhecimento e arte para todo mundo que gosta de desenhar, ok? Então, compartilhe com seus amigos, primo, avó ou tio, gente da família que você vê que gosta de desenhar. Desenhar uma terapia, desenhar uma arte, desenhar traz paz interior quem pratica, traz autoestima quando você desenvolve um desenho que é criado por você, entendeu? Não tem preço. A sensação quando você vê uma obra de arte, uma pintura, um desenho feito por você, é uma sensação só quem sente e desenha, entendeu? Então, vamos aqui na próxima aula para não encerrar. Aí você assiste o final do vídeo que não terminou, tem um vídeo meu falando um pouco sobre as novas mudanças desse vídeo agora. Não tem mais a abertura da música que eu sempre tocava. Quem é inscrito aqui sabe qual a música que eu tô falando. Assiste lá os vídeos mais antigos, você vai ver. Mandamos também o design da capa do filme, capa do vídeo, quer dizer, que é a capinha que aparece, que vocês veem quando vai ver a abertura do vídeo. Nós mudamos um pouco, deixamos um design mais agradável, e também tem todas as nossas redes sociais lá na capa do vídeo post para você seguir. E a gente também tem todo vídeo nós fala um pouco sobre projetos que a gente tem aqui no canal, que é a plataforma e o curso e a comunidade que a gente está montando junto, é um ecossistema de unir o curso tradicional, os cursos online, junto com a comunidade. Assiste no final do vídeo que eu vou falar um pouco sobre esse projeto, ok? Então vamos aqui na próxima aula. Então, para a próxima aula agora, terminar essa estrutura aqui do rosto, agora para outra aula que é de criança. Vou ficar aqui para a gente poder trabalhar melhor. Fazer o centro, fazer as marcações, que é só para você poder estudar um pouco assim.
E bem aqui, fazer a divisão do olho. E a boca vai ser bem por aqui. Olho. E a queixo. Marcação do rosto. O nariz vai ser aqui. Fazer a marcação. E bem aqui tem a orelha. Sempre o desenho, quando você for desenhar, você tanto pode desenhar organicamente como o abstrato. Entendeu? Tem o orgânico e tem um abstrato. Isso vai ter uma aula que eu vou explicar bem direitinho sobre essas coisas aí, para você ter noção lá na frente. Pronto, nessa parte aqui que eu montei na cabeça, bem aqui você... Muitas vezes tem gente que trabalha nessa forma aqui, pode trabalhar assim. Quer botar um pouco de cabelo, então faz isso daqui. Gente, não existe uma forma certa ou correta. Você tem uma proporções que você está desenhando um retrato. Aqui, vamos supor, a aula minha é a aula acadêmica. Eu vou estar mais pro realismo. Aqui que você faz um autorretrato de uma pessoa, de um quadro, um desenho artístico, mas desenho artístico. Então aqui não é uma coisa, não é uma aula sobre hiperrealismo, que é uma técnica de outro diferente. O hiperrealismo, você tem uma ideia, muitas vezes você não faz nem essa estrutura, você só faz um decalque. Um decalque, muitas vezes, você não é uma forma de você agilizar o processo. Então você nem tem nem desenhar. O decalque, na verdade, eu vou dizer na linguagem crua, é você passar um papel por cima de uma fotografia. Você faz um contorno do desenho e depois você faz o contorno do desenho, você pode fazer com papel vegetal também. Esse papel é carbono, pode fazer o papel carbono, passar por cima, faz o contorno do desenho e transmite para a tela. E faz isso, faz para agilizar o processo. Depois faz o contorno, tá aí certinho a simetria do desenho, que é o que tá contornando por cima. E depois você só trabalha só com luz e sombra. Esse parte do luz e sombra é que dá o realismo, o hiperrealismo. É você imitar a fotografia. O desenho clássico é quando você faz o desenho realista, o desenho acadêmico, você faz o realismo, aquele realismo que você bate o olho, você diz, porra, o retrato do cara tá igual fulano, mas é um desenho, entendeu? O hiperrealismo, você diz, nossa, que desenho realismo, impressionante os detalhes, mas é uma foto, ele fez um xerox, uma foto, então muitas vezes não é algo belo, você vê tecnicamente, mas muitas vezes não traz você como bota um desenho clássico com uma pintura realismo, os dois têm um encantamento diferente, tem uma linguagem diferente. Então vamos voltar aqui para a aula. Eu fiz a marcação, eu vou agora fazer as marcações aqui para você ter a noção como você for desenhar. Aqui uma bolinhazinha, que é um nariz. Aqui a sobrancelha. O olho tem que ser bem mais para cá, para cima, um pouco. E a boca tem que ser bem... Tem que você faz um risco assim, só para você fazer uma demarcação quando você for fazer um desenho. Aqui eu não vou nem trabalhar com a parte de sombra, só do contorno, para você ter uma noção do que eu estou fazendo aqui.
Nada complicado. Dá um like, comenta aí o que estão achando do vídeo. Muito importante isso aí. Dever saber se vocês estão gostando do vídeo. Vocês fazem um comentário aí para ter noção. Porque vocês estão ajudando o vídeo, vocês estão aprendendo mesmo, desenho. Uma aula de estudo aqui, você vai aprender a desenhar. Eu em breve vai ter uma plataforma de assinatura que vai ter conteúdo lá muito diferente desse daqui. Se esse daqui você achou bom, imagina o que eu vou entregar pago, que é uma experiência que você nunca viu em algum curso. Só você vendo lá para você crer. Então em breve quando tiver no anunciar, ele está sendo arrumado ainda. Quando tiver pronto eu vou avisar. Aí você testa 7 dias, 7 dias gratuito, que é um... Gratuito não, é um direito do consumidor. Você tem 7 dias para pedir um reembolso. Pagar aqui, eu uso essa borracha aqui, ó. Essa aqui, ó, que é da borracha goma, que é goma, borracha goma. É a melhor que tem, entendeu? Ele é bem macio e é muito bom para você apagar. Ele não borra muito. Aqui eu aparece parte do olho porque ele está muito desproporcional. Isso acontece. Então eu já mostrando ao vivo para você ver que um erro técnico você pode usar a borracha para apagar. Isso é normal. Aqui. É bem aqui que eu devia ter feito a proporções. Aí bem aqui você já vai trabalhando essa parte aqui. Do olho. Pronto. Só treino, gente. O segredo é você treinar. Quanto mais você vai treinando, mais habilidade você vai adquirindo. Porque senão você tá fazendo esse desenho aqui sem nenhum medo de errar, entendeu? Porque sai natural. É praticando que você consegue ter resultado. Não é só assistir no vídeo não. Vocês têm que praticar. Deixa eu apagar um pouco aqui, que está muito risco aqui demais. Quando tem muito risco, você pode utilizar a borracha para você poder centralizar um pouco. Para você poder enxergar melhor. Pronto. A criança já está desenhando. Agora que nós vamos fazer o de perfil. Para a gente encerrar essa aula aqui. Aí o do bebê eu vou deixar para a próxima aula. Vai ter uma aula aí que eu vou fazer só desenho de bebê para você poder praticar. Bebê bem recém-nascido já, tem a noção. Aqui eu vou fazer uma marcação bem aqui também e uma aqui também. A orelha bate bem por aqui e aqui. Bem que você faz um risco para medir e aqui bem que você faz foto. E bem que você vai trabalhando. Trabalha essa parte aqui. Olha isso aqui. A boca. Mas você vai praticando, você vai desenvolvendo cada vez mais a coordenação motora. Aqui é a parte da construção do rosto. É muito importante você entender a construção do rosto e assim você, quando você se acostumar, é mais fácil você poder trabalhar porque você já sabe mais tua base do rosto em si.
perfil, essas coisas assim. Você começa a ter mais confiança quando você for trabalhar com essa estrutura. Isso aqui é só para você poder exercício. Você pega um caderno e começa a tirar um caderno só para você estudar isso aqui. Segredo para desenhar isso. Entendeu? É nada, não tem uma forma mágica para você acelerar o processo. Isso aqui. A sobrancelha da criança é bem pequenininha, o nariz é um pouco quadradinho, mais arrebentado. Isso aqui é um pouco mais... O queixo dele é um pouco mais arrebentado aqui também. Bochecha em ponto. Aí é que tá aí. Construção de uma criança. Sempre você determina a distância que você quer desenhar. Ó. Fiz o quadramento aqui, a orelha para cá e a sobrancelha aqui. Nem sempre essa orelha ele bate igual, ele pode bater igual da orelha aqui, mas ele é aproximadamente. Não é quer dizer que são igual, entendeu? Ó, aqui você pode até vigar um pouco e dar um sombreamento aqui, ó. Ele vai ficar reto, mas isso aqui é proporcional. Muitas vezes vai depender do formato do rosto. Tem rosto que você tem que também tem uma aula que eu vou ensinar vocês. Tem rostos achatado, rosto quadrado, rosto triangular, que é o formato do rosto do autorretrato que você está desenhando. Então, o retrato você tem que estudar muito a sua estrutura. Então você tem que estudar muito bem a estrutura do desenho para você saber qual formato de rosto que vai se enquadrar quando você for construir a forma geométrica. Para construir a forma geométrica, você desenha a estrutura que você quer retratar com as cenas. Com uma fotografia, com um filme, uma cena de filme que você quer retratar, ou um autorretrato de uma pessoa em encomenda, você tem que seguir o formato da estrutura. Quando você faz um desenho pensamento, na imaginação, você pode sim seguir um formato padrão, o formato padrão que é esse, que é a distância do olho para outro, essa padrão aqui que você faz, isso aqui da orelha para a sobrancelha, você pode fazer isso com qualquer personagem também, com mangá, anime, cartoon, que é desenho, caricatura, que também desforma o rosto, mas tem simetria também, que você for desenhar, que desenho que você for fazer, a estrutura padrão é a mesma, só muda de um perfil para outro. E quando você vai tratar um desenho acadêmico, aí tem algo um pouco diferente, que as proporções vai mudar conforme a estrutura que você quer passar no papel. Se for um desenho que você vai transferir, redesenhar um desenho artístico, que é transferir um estilo acadêmico, que é um desenho clássico, você quer transferir a cena para o papel, aí você tem que seguir a proporções não padrão, mas uma proporções aproximadamente que você quer passar para a cena, para o papel. Aí você vai em cima de que você está criando uma obra de arte, criando uma arte para as pessoas poderem ver e apreciar aquele trabalho. É um desenho artístico. Agora, quando um desenho que cumpre uma função comercial, já é diferente. Okay? Então, boas aulas para você. Aula hoje. Pessoal, bem-vindo aqui. Vocês assistiram o vídeo aula aí explicando sobre o autorretrato, tanto masculino como feminino, o perfil, né, parte de musculatura do rosto, o posicionamento do olho, nariz e boca. Então vai ter aula assim sobre essa metodologia de desenho que eu vou desenhando e vou mostrando a você o processo de desenho por trás. É mais 100% prático e para você desenvolver seu desenho. Aqui e essa parte aqui que eu falo um pouco aparecendo no meu rosto, para identificar mais você saber quem sou eu por trás do vídeo, para ter uma conexão maior. Hoje em dia as internet, as pessoas estão procurando mais conexão humana devido às hoje em dia com a internet, isso as pessoas estão procurando mais. Então eu pensei em criar esse formato de vídeo, né, para conectar melhor. Então aqui eu vou falar um pouco sobre relacionado ao vídeo. O vídeo aqui ia trazer a parte de um estudo da estrutura do rosto, que é a parte mais assim que tem mais medo quem é iniciante. Então, mas você não precisa ter medo não. Aqui tudo que é novidade é um desafiador para você poder aprender. Eu acho que para mim, quando eu vejo algo que é novo assim,
assim, dá vontade mais ainda de ter curiosidade de aprender sobre aquele exercício. E vou atrás, pratico, e até você começa a ver falhas, defeitos que você cometeu, e depois você analisa o defeito, vê o erro onde você cometeu e tenta refazer novamente, e você vai ver resultado. Quanto mais você pratica, você vai vendo que está melhorando da primeira vez que você fez. Então desenha assim, você desenha uma vez. Tem um exercício que eu vou passar para vocês, uma dica boa. Tenta repetir o desenho, o mesmo desenho que você está desenhando, umas 5 vezes. Vou dizer você, na terceira vez você vai ver o resultado. Na quarta vai melhorar. Na quinta vai ter o resultado que você queria. Porque é assim a tendência. Quanto você mais repete o mesmo desenho, você melhora. E dos 5 para 6, 7, vai melhorando cada vez mais. E o bloqueio criativo, eu vou dar outra dica também, questão do bloqueio criativo. A pessoa está desanimada. Cara, relaxa, tira um tempo, entendeu? Vai fazer outra atividade, depois volta e tenta não fazer aquele mesmo desenho que você está desenhando. Tenta pegar outro tema e desenha ele para você voltar com a vontade de desenhar. Despertou um desejo de vontade de desenhar, aí volta de novo para cá, que desenho que você não está conseguindo desenhar, tenta desenhar ele novamente. Persistir dá resultado. Não é você desistir e parar, não dá mesmo. Então foca nessa questão aí, você vai ter resultado, ok? Então exercício, e outra dica também, pega os temas de um desenho mais difícil que você está desenvolvendo, e está difícil de desenvolver esse desenho, pega esse desenho e vai dividir nas partes. Se for um personagem, você vai desenhar, divide a cabeça, o braço, a perna, a roupa, o vestimento, e vai desenhando separado, para ver onde tem um padrão, uma estrutura. Depois tenta desenhar o personagem como um boneco, para você ver a estrutura, a massa muscular e as formas geométricas. O corpo dele é parecido com que forma geométrica. Você usa isso, analisa isso na mente, usa a sua imaginação, enxerga o que você não está podendo enxergar, enxerga bem o que essa imagem representa. Ele é um círculo, ele tem formato circular, tem um formato quadrado. Tem um formato quadrado, tenta desenhar a estrutura dele em formato quadrado, e dentro desse formato quadrado é que você vai ter a espessura das formas, onde você vai encaixar, como com uma quebra-cabeça, entendeu? Então é assim que você faz a construção das formas geométricas. Você pega uma forma básica e construi dentro em cima dele. E os detalhes é questão de observação. Quanto mais você tem referência de imagens, você pode usar sua criatividade e combinar essas imagens para criar algo seu. Só assim que o artista utiliza a sua imaginação e criatividade. Então fica essa dica para vocês, e assista aqui, tem um documentário aqui no final do vídeo falando a respeito sobre a minha plataforma do curso de desenho. Eu vou falar sobre a plataforma que eu estou montando agora, e se você não se arrepender de dar uma olhada lá e acessar o link, entendeu? Você não vai se arrepender. Tem 7 dias gratuito lá, você acessa lá, se não gostou, você pode pedir reembolso. Então acesse aqui até o final do vídeo, eu vou falar sobre ele agora. Eu agradeço, dá um like, deixa um comentário aí do que você achou. E outra, eu vou dar uma dica para vocês. Deixa um comentário aí, qual é a maior dificuldade que você tem? Se é um rosto, se é a mão ou o pé, qual é o estilo de desenho que você tem mais dificuldade de desenhar? Deixa um comentário aí que eu vou responder para vocês no próximo vídeo, entendeu? Que é esse vídeo aqui que aparece o meu rosto. Eu vou estar falando sobre essa parte aqui, esse formato. Eu vou estar falando dos comentários que as pessoas responder, eu vou estar falando sobre aquela dúvida, ok? Então vejo vocês lá e assista até o final do vídeo. Até mais. Pessoal, bem-vindo aqui ao curso de Desenho Pintura Acadêmico. Uma apresentação simples de uma novidade, de uma plataforma para aqueles que é amante da arte, gosta de desenhar e tem interesse em aprender a desenhar e está buscando um curso online, um curso bom para você poder desenvolver sua arte. Então você está no caminho certo. Aqui a gente vai apresentar aqui a importância do processo do desenho, o que o desenho traz de benefício para você, okay? Com a nossa plataforma de curso de Desenho Pintura Acadêmico, você não só aprende a melhorar a técnica artística, mas também melhorar a concentração e a memória e a criatividade. Ao desenhar, você estimula neuroplasticidade, fortalecendo o cérebro, resultado da aprendizagem mais rápida e eficaz. Junta-se à nossa comunidade ativa e descubra como desenhar pode transformar sua mente em sua habilidade artística. Não perda tempo, acesse o nosso link agora para saber sobre novidade que tem na nossa plataforma. Você pode acessar nosso QR Code com o celular, apontar para ele, você vai ter acesso a uma página lá com toda a explicação, explicando o que você vai receber no curso. Lá tem os preços, os planos, são 2, mês e mensal, explicando tudo que lá você vai ter. E também nesse curso você vai estar todos os conteúdos lá, explicando o que você vai aprender em ordem, em sequência. Tem o modo 1 até o modo
módulo 10 e cada módulo tem um tema. E esse tema tem aula 1, tem aula 10 em sequência, com toda a videoaula gravada, play bom para você assistir rápido, carregamento rápido, plataforma rápido, intuitivo. Você pode assistir dentro da plataforma o curso e migrar para a comunidade e indo e voltando. Tanto acesso à comunidade como você pode acessar a plataforma do curso. Os dois se conectam, um só. Então a comunidade você pode postar os seus desenhos lá e deixar lá, tem a área de membros com todos os postagens seus salvo lá, e você vai ter suas notas, seus desempenhos, sua avaliação, tudo escrito lá, né? O pessoal avaliando seu desenho, tanto os alunos ajudando você, trocando experiência, e o instrutor está acompanhando você de segunda a sexta, toda a sua jornada lá na comunidade. Você pode montar uma comunidade, tem um perfil personalizado com suporte técnico, e você vai ter também o suporte técnico dentro da plataforma. Você pode falar com o instrutor dentro do grupo Zap, fazer pergunta diretamente. Você pode tirar dúvida também dentro da plataforma também através da mensagem de texto. Também você vai também ter uma notificação através do grupo canal do Zap, que é um grupo que onde você não pode interagir, mas o instrutor pode interagir com você, mandando notificação no seu celular com novos conteúdos atualizados e conteúdo novo lá. Quando você ficar sabendo, o seu celular dispara uma mensagem dizendo novos conteúdos atualizados e novos conteúdos colocados lá dentro. Você vai ficar tempo real sabendo de todas as movimentação da plataforma. Assim você vai se sentir conectado ao criador do curso, ok? Então você vai ter live também, três lives, uma live 15 dias falando sobre resumo do conteúdo do módulo 1, módulo 10, uma live dentro da comunidade, parte técnica, para você aprender o esboço e a estrutura, e uma live dentro do canal do YouTube, conectando, você pode assistir dentro da plataforma, como pode assistir dentro do canal do YouTube. Se não sabe de bônus, você vai ter acesso a todos os conteúdos gratuitos do canal do YouTube lá dentro da plataforma. Você pode assistir nos dois, entendeu? Só que os pessoal que me segue no canal do YouTube, que não vai ter acesso a quem pagou o curso, que vai ter acesso. Os que não pagou, não vai ter acesso à plataforma, só do canal do YouTube, mas você vai ter acesso aos dois. Então, como é o preço do curso que você você vai pagar, não é nem um terço que você vai receber do curso. Você vai receber 100% todos os conteúdos lá dentro. E a vantagem, quem for fazer esse curso, você vai ter atualização recorrentemente. O conteúdo vai ser infinitamente atualizado conforme você for consumindo. O tempo que você quiser consumir lá é como se fosse Netflix, é um plano. Você vai pagando, vai consumindo o conteúdo, vai tendo conteúdo atualizado toda hora, e com suporte para tirar dúvida com vocês, entendeu? Nós vamos responder de um por um através da mensagem que você for respondendo, beleza? Então, boas as aulas para vocês, e não deixe de seguir nossos canais, redes sociais também, e deixe um comentário aí do que achou do conteúdo. Até mais e boas aulas para vocês.